Hoje ficou sem minha água. Salve, rapaziada, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, certo? Vamos lá, hoje a gente tá com um papo legal, bem interessante, de ajuda. Então hoje é muito importante, hein? Preste bem atenção. Rapaziada, sem muita enrolação, hoje eu tô aqui com o pastor Evandro e a missionária Roberta, da clínica Recuperados para Recuperar. Boa tarde, pastor. Boa tarde, missionária. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Uma boa tarde, John, meu amigo. Que Deus abençoe aí todos os ouvintes aí, todos que estão assistindo aí, né? É um prazer imenso para mim estar aqui batendo papo, falando um pouquinho sobre recuperação, adicção, sobre internação. Algo muito interessante, John, e muito importante. Um assunto que tem ficado esquecido no meio da nossa sociedade. A voz, pastor missionária. Boa tarde a Boa todos. tarde. Estamos aqui hoje para poder, na verdade, ajudar muitos, né? Do caminho para cá, nós podemos ver, não só no hoje, como todos os dias, pessoas em situação de rua, pessoas na droga, na bebida. E atrás dessas pessoas tem muita família nesse horário agora, em casa, chorando, sem saber como agir, sem saber quem procurar e aonde procurar, né? Então vamos tirar todas as dúvidas hoje. Olha, rapaziada, tá vendo? Muito importante, porque assim, as pessoas são um pouco esquecidas por esse lado, né? Eu acho que é muito difícil para as pessoas que passam por isso, não só quem usa, quanto para a família, porque a droga em si, ela não acaba com a pessoa em si, ela acaba com uma família, né? Ela acaba com a pessoa que tá ao redor dela ali. O senhor, pastor, como que o senhor chegou nesse caminho? Que o senhor decidiu abrir uma clínica, ajudar o pessoal? John, eu fui uma pessoa que viveu um período de tempo na adicção, né? No uso contínuo da droga. Ele destruiu minha família, ele destruiu a minha vida, né? O que a gente demora para construir em anos, a gente destrói em um momento. Por quê? Porque a droga ela é apenas um momento, né? Ela vem, o desejo, a vontade. Depois ela deixa aquele rombo, né? E isso, né, tem marcado muitas famílias, né? A preocupação de muitas pessoas não é como entra, mas como sai. Porque para entrar é só um passo, para sair é que tá o problema, né? E a gente tem N's, né? N's programas relacionados, né, ao progresso, né, da saída do uso contínuo da droga, mas a gente precisa entender, porque não é só o adicto que precisa da ajuda, é a família. Porque você percebe, John, nessa pergunta só, é muito simples. A gente percebe que quando a pessoa ela tá no uso de droga, a família, ela procura uma ajuda, certo? A gente precisa de uma ajuda. Olha, meu familiar está passando por uma situação assim ou assado, mas depois que o familiar ele chega até a casa de recuperação ou até uma casa de apoio, uma clínica compulsória, que é um estágio um pouco mais avançado do que a clínica de recuperação, que depois a gente vai falar sobre isso também, né? Depois que a pessoa tá lá, o familiar meio que respira, né? Daquela respira, puxa, meu marido tá internado, meu filho tá internado, ou algum familiar que seja. Então, aquela pessoa, ela se sente por um momento que tranquila, acabou. É sensação de alívio, John. Passou esse processo, né? E na verdade não é bem por aí, né? Porque assim, uma dúvida, a pessoa pode ter a ajuda que for, mas para ela sair, ela tem que querer bastante, né, pastor? Né, missionária? O principal é o querer. Porque não adianta a família querer
ele querer, naquele momento, exemplos, chega uma pessoa hoje, o uso de droga, 3, 4 dias na rua. A família já não aguenta mais porque há anos isso. Aí ele, para querer, vamos falar o popular correto, maquiar aquela situação, vai falar, eu quero ir para a clínica. Vai hoje. Amanhã, quando acorda, já está em sã consciência, fala, eu vou voltar. Aí que tá. Ele não quer naquele momento. Porque quando ele quer, ele consegue. O principal é o querer. Verdade. Tipo assim, pelo que eu vi, às vezes a pessoa usa a droga, ela mexe tanto com a pessoa que ela consegue. Ó, pra você ver, deixa eu ver, ela consegue maquiar, montar todo um esquema pra ludibriar Muito. a pessoa que tá ali. Então, tipo assim, ela consegue entrar na mente da pessoa pra poder fazer aquilo que ela quer, né? Isso se chama manipulação. O adicto, ele tem essa tendência, né? Ele tende a ser um manipulador. Por que ele tende a ser um manipulador, John? É mais ou menos assim. A gente vai ver no decorrer do cara que está no uso, né, da droga, e depois a gente vai ver o caráter do cara que está sem o uso da droga. O cara que está no uso da droga, ele vai mentir, ele vai querer manipular a situação para querer fazer alguém entender que ele tá bem, que ele tá tranquilo, que ele não tá precisando de ajuda, a situação tá sob controle, tá tudo bem, para ele tudo tá bem, mas você vai lá na casa dele, vai ver a família dele, vai ver o cara que é casado, camarada que é casado, que tem filhos, que tá no uso de droga. Ô John, é uma situação que eu sou testemunha disso e eu vi por algum período de tempo, depois que eu saí do uso da droga, John, o rombo que eu deixei na minha casa. Rapaz, até que você caia em sã consciência, John, e caia a sanidade, que volta a sanidade, melhor dizendo, aí você vai ver que você vai falar assim, meu Deus do céu. E a gente tem pessoas em casa agora que estão ouvindo a gente, John, que tem familiares que estão nas situações no fundo de poço, mas não sabe o que fazer. Você entende? A família fica desamparada, né? Desesperada. Isso é a palavra correta. Desesperado. Pastor, o que é um adicto? O adicto é aquele cara que conseguiu, ele conseguiu sair daquela situação, ele está conseguindo se manter de pé, né? Ele é chamado como um adicto em recuperação. Por que um adicto? Porque antes ele estava num uso contínuo de droga, né? Hoje ele se encontra limpo, né? Só por hoje ele se encontra limpo. Então ele é chamado de adicto, né? Ele está conseguindo se manter limpo, ele está conseguindo se manter forte, ele está conseguindo se manter saudável. Então ele está passando por um processo de libertação, de lapidação. Ele está tendo novamente o caráter moldado. Porque até que a gente volte à sanidade, né, ô John, é um período muito terrível, é um período muito difícil. Existem pessoas lidando com essas situações, adictos que estão nos ouvindo, que estão lidando com essas situações, que às vezes estão precisando de um empurrão, de um aperto de mão, de um abraço, porque o processo da recuperação, John, não é só ir para uma clínica de recuperação, não, senhor, não é só isso. É o apoio, né? Toda a vida, porque o camarada que usou droga durante 20 anos, ele não vai se recuperar em 2 dias, em 2 anos e em 1 mês. Isso não existe, tá? Tem pessoas que vão entrar dentro da clínica, tá? Eu quero que isso fique bem claro, John, tá? Não é o caso de muita gente, mas esse foi o meu caso, tá? Já teve internação que eu fiquei 1 semana e fiquei limpo 1 ano. Que legal. Tem pessoas que não vai conseguir fazer isso.
Tem pessoas que não vão conseguir se manter assim. Poxa, eu vou pra clínica, aí manipula a família. Uma semana, engordou a bochecha, engordou a barriga, tá tranquilo, já tô legal. Não. Não é assim. O tempo que você estragou sua vida durante anos lá fora, não se recupera em um mês e uma semana. Você carrega traumas na sua mente, lugares de adicção. Tem cara que tem trauma de entrar dentro do banheiro da casa dele. Me pergunta por quê? Porque o camarada só usava droga dentro do banheiro da casa dele, irmão. Então ele vai ter trauma. Até que a gente consiga fazer ele entender que isso é uma fantasia da cabeça dele e que ele tem que lutar contra isso, vai ser anos. Porque o cara entende isso, no caso do banheiro, como um gatilho. Você diz tudo. Um gatilho. A gente vai ativar gatilhos na nossa mente. Você já percebeu que tem pessoas... eu não sei se você tem alguns amigos assim. Eu tenho. Tem pessoas que passam, John, perto de um barzinho que há anos que ele não passava. Mas quando ele passa lá, ele fica apreensivo. Ele fica meio... Você pode olhar pra ele, mó barato, que ele vai olhar pra você e vai falar, pô, John, eu não gosto de passar nesse lugar aqui. Esse lugar me traz más lembranças. Por quê? Era o lugar que ele sempre estava ali na ativa. No uso. Você falando agora, pastor, falando agora, eu percebi que isso também não serve só para o uso de drogas, serve para qualquer tipo de trauma, sabe? Qualquer tipo de trauma tem missionária. Que isso é da cabeça da gente. Sim. Que às vezes, não só pela droga, mas um acidente, sim, um trauma quando era criança, que, se eu ver isso aqui, me dá uma angústia. Então, eu acho que isso, da parte da recuperação, o principal também, acho que é o psicológico da pessoa, né? Sim. Ela tem que... Porque, tipo assim, a pessoa que usa droga há muito tempo, ela tá com o psicológico muito arrebentado. De verdade. Arrebentado por drogas, por situações que passa na rua, por coisas que tem que fazer para manter o seu vício. Então, tipo assim, a cabeça fica aquela turbulência. E aí acaba pegando a maldade da droga. Quer saber, tipo assim, eu tenho a minha família, eu sei fazer isso para me conseguir droga. Então, é o que o senhor falou. Vou pra clínica, fico um mês, tô limpo, volto pra casa, consigo dinheiro e volto de novo. Exatamente. John, por que a gente... Vamos lá, John, qual é a ideia de hoje nós ter algumas pessoas dentro da clínica de recuperação? Vamos lá, eu tenho uma ideia concernente à clínica de recuperação. Talvez o meu pensamento, John, não seja o pensamento de muitas pessoas que hoje têm uma clínica de recuperação. Pastor, mas por que você está montando uma clínica de recuperação? Eu venho com um estilo diferente. Eu venho com uma situação totalmente diferente. Uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente. Por que eu venho com abordagem diferente? O meu desejo e o desejo do coração da minha esposa é a gente tratar não só o interno, mas tratar a família do interno. Porque o cara, quando ele tá na clínica de recuperação, se recuperando, legal, ele tá bem, certo? E a família? Alguém tá preocupado com a família dele? Alguém tá preocupado com a mãe dele? Alguém tá preocupado com a esposa dele? Porque o camarada era o supridor da casa dele. A droga veio, derrubou o cara, desestruturou a família. Porque o camarada era o supridor do lado dele. Um cara profissional. John, se você entrar dentro de uma clínica de recuperação hoje, você pede para algumas pessoas levantar a mão. Quem aqui é pintor? Quem aqui é profissional na área disso? Quem é aquilo? John, a gente tem casas de recuperação com pessoas extremamente profissionais, mas a droga acaba com tudo. Então a gente precisa reintegrar novamente essas pessoas à sociedade, dando a elas segurança. De que forma? A gente precisa mostrar para elas o caminho. Qual é o primeiro passo? É reconhecer. Qual é o segundo passo? Voltar à sanidade. Qual é o terceiro passo? É você não querer achar que você está
totalmente forte o suficiente para enfrentar qualquer tipo de coisa. Não, senhor, não é assim. Eu tenho que me policiar em cima dessa situação, eu tenho que rever aonde foi que eu caí e voltar novamente a não praticar as mesmas coisas. Se esse caminho aqui que eu trilhava foi lá que eu caí, então eu já não vou passar por lá, John. Não, mas eu tô forte. Não, calma, você acabou de sair de um baque, então você não vai passar por lá de novo, porque senão você tá se tentando. E o apoio que você teve da sua esposa, né? Porque assim, você falou que era do mundão, correto? Certo. E o legal, gente, que é o seguinte, ele tá aqui vindo aqui hoje, ele não tá vindo falar coisa à toa, porque ele já passou por isso, correto? Se eu tiver errado, me corrige. John, a minha esposa sofreu muito. Tá aqui do meu lado. Eu fiz a questão de trazer minha esposa, por quê, John? É assim, a gente hoje em dia tá recebendo muitas ligações e a gente recebe mensagens de várias pessoas hoje em dia, né? Oh, como é que foi o seu processo de libertação? Oh, pastor e tal... Ninguém melhor do que a minha esposa para explicar sobre essa situação. Porque no momento que eu estava usando a droga, quem ficava em casa era ela. No momento que eu estava na rua 3, 4 dias virado, quem estava em casa era ela. Então é assim, eu vi depois o rombo, cara, que eu deixei dentro da minha casa. Eu botava a mão na cabeça e falava, meu Deus do céu, o que eu fiz? Nega, vou ir para a clínica. Então é assim, John, a gente precisa se unir mais. Eu peço assim encarecidamente a algumas pessoas que estão nos ouvindo. Gente, vamos se unir mais, vamos acreditar nesse projeto. Dá certo, é só a gente querer. Eu sei que tem gente que não quer botar a mão diretamente, mas se você não quiser botar a mão, nos ajude, a gente vai fazer. O que você não pode fazer, a gente vai fazer. A gente pode fazer. Eu estou disponibilizando o meu tempo. John, aí eu e a minha esposa toda sexta-feira tinha um trabalho de rua. A gente levava alimentação para a rua, para as pessoas. Toda sexta-feira a gente fazia esse trabalho. Então, hoje, John, foi muito difícil o meu processo. Não foi fácil. Eu sei que vai ter um momento aqui, John. Um dia a gente vai vir com mais tempo para falar referente o meu processo e eu vou falar para os irmãos como é que foram. Gente, foi um processo muito dolorido. Eu sofri demais, tá aí minha esposa. Né, nega? Missionária, vocês são casados há quanto tempo? No papel tem 8, 9 anos. E total junto? 12 anos. Certo. A senhora, mais do que ninguém, pode explicar por que a senhora quis ficar até hoje com ele. Como que a senhora aguentou o processo? Onde a senhora buscou força? Olha, eu vou ser o mais sincera. A força, ela só vem em Deus. Não tem outro lugar. Porque quando nós acreditamos em Deus, aí já entra que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, que não se vê. Então, olhando, eu nunca via que ele poderia mudar. Mas com Cristo, eu consegui achar forças. Tinha dias que ele, John, passava 2, 3 dias na rua. Muitas pessoas falavam, deixa pra lá, abre mão, você pode trabalhar, você pode sustentar seus filhos, eu tenho uma loja online. Não me dá uma renda para falar, não, ela não precisa sair para vender porque chega até ela. Não, tudo é luta, é conquista. E muitas pessoas usavam isso contra o meu casamento. Você trabalha, você vende, você trabalha em casa, você pode cuidar da casa, das crianças. Por que está com ele? Primeiro, o amor tudo suporta. Muitas famílias vão estar olhando, escutando, e eu tenho total certeza, John, que vão chorar, porque sabe o que é. Então, eu já passei isso na infância com o meu pai, e eu tive a minha mãe como exemplo. Quando eu conheci ele, tem uma guerreira chamada Missionária Bernadette, que é a minha avó. Ela passou por isso. Então, só sabe o que é quem passa. Então, eu tive exemplos, eu tive primeiramente Deus, exemplos e força. E o terceiro que eu venho olhar é ele. Por quê? Ele é uma pessoa profissional, ele é trabalhador, ele é um bom pai, ele é um bom esposo. E aí já juntando no que ele disse, a pessoa em uso
é uma, a pessoa sã é outra. Então, o que me deu mais forças, eu encontrei forças em Deus e ver quem é a pessoa dele. Por aí, se você sair agora, lá fora, você vê um morador de rua, ou você vê uma pessoa passando bem vestida, porém você vai ver que ela está há dias na rua, porque você vê a situação da roupa, o cheiro da pessoa. Se você ficar andando ao lado dela, ninguém mais vai te olhar. Se você deixar essa pessoa e entrar em um mercado sozinho, todo mundo te cumprimenta, porque está bem vestido, você é bem apresentável. Agora, ainda com uma pessoa assim, é discriminada, entendeu? Então, assim, a força que eu encontrei foi em Deus. Não foi fácil, mas quando eu entendi também que nós temos que dizer não para muitas coisas, porque muitas vezes a pessoa em uso, ela é muito manipuladora. Se você não fizer isso, eu não vou parar de usar. O medo, a família se sente acorrentada. Eu vou fazer isso porque senão ele não vai usar. Então, o nosso intuito hoje da Casa de Apoio é esse. Ele sabe o que é como um usuário. Eu sei o que é como família. Então, muitas das vezes a gente sabe que ser família é diferente do uso, porque o uso ele sabe a sensação. Eu, como família, eu sei como é passar por isso. Como ele disse, Verdade. Saiu de casa, deixou um buraco enorme. Como que vai fechar aquele buraco? É com o retorno dele para casa. Mas o retorno dele, ele tem que estar curado, tratado, liberto. E a família nesse período? Quem vai ajudar? Sabe o que as pessoas falam, John? Você está passando por isso porque você quer. Aí ninguém vai te dar um abraço, ninguém vai te dar um bom dia. Se você manda bom dia para alguém, nem responde, porque quer dinheiro para poder ajudar na clínica. Quer alguma coisa. Entendeu? Então, é uma situação difícil, mas a força, tanto para o dependente como para a família, é em Deus. E a senhora conheceu as duas versões dele, né? Sim. Conheceu a versão dele sã e a versão dele quando era do mundo, né? São pessoas diferentes. Soube separar as coisas Sim. e tentar, né? Porque não é fácil, né? Não. Não é fácil. Não é fácil. O negócio é complicado. Qual foi seu estalo pra falar assim, eu vou mudar, eu quero mudar? Eu quis. Por que você quis? Porque eu não aguentava mais. A maioria das pessoas que vivem essa situação, elas tanto maqueiam, mentem, que até elas acreditam na própria mentira. Mas quando elas falam a verdade, as pessoas já não vão acreditar mais. Só que eu fiz diferente. Eu falei assim pra minha esposa, eu falei assim, olha, a partir de hoje eu vou mudar. Eu prometo. Ela falou, mas eu já escutei isso umas 50 vezes. Eu perdi as contas. Já não sabia se, né? No começo eu contava, depois eu perdi. E é isso que acontece dentro das casas, John. É isso aí. Mãe, não vou usar droga hoje. Virou as costas, o cara vai pro bar, vai pra bocada. E o que complica é assim, é aquela esperança, né, missionária? Porque assim, a pessoa vê, poxa, ele falou que vai melhorar, Sim. tá ali uma semana, tá indo pra segunda semana, porque pra quem não usa, pra família, a pessoa ali não tá usando, cada dia é uma batalha. É. Uma luta Cada diária. dia é uma luta Medos. diária. E aí, tipo, pensa, a família tá ali, nossa, ele realmente agora deu 15 dias. No quarto dia ele voltou. Acho que o sentimento da família, assim. Por isso que é muito importante o que o senhor falou, que é quem tá cuidando da família. É essa a questão. Quem tá cuidando do apoio do cara que tem um filho. Se eu falar pro senhor que teve antes de eu conhecer o senhor um tempo atrás, eu peguei uma passageira que ela tinha acabado de voltar da casa do namorado porque ele tava indo se internar numa clínica ali em Franco da Rocha, porque ela falou que ele era dependente e aí ele não aguentou e foi. Recaiu. Qual é a maior dificuldade de um usuário quando chega na clínica? É adaptação. Essa é a palavrinha que vai dificultar aqui dentro do cérebro desse. Vamos lá. O camarada tava levando uma vida desregrada, desorganizada. Porque o cara com o uso da droga é o que minha esposa acabou de falar. São duas pessoas.
são duas pessoas, tá? Ele tende ao quê? Quando ele tá no uso da droga, John, ele levanta, ele já não acha mais legal escovar o dente, ele já não acha mais legal acordar e dobrar a coberta, ele já não acha mais legal tomar um banho todo dia, ele não se preocupa mais com isso, porque para ele a droga tá sendo uma companhia legal. Tá sendo uma companhia legal. Então vamos lá. Quando ele chega na casa de recuperação ou na casa de apoio, ele vai ter um tratamento diferenciado. Regras. Para tudo a gente tem que ter regra, John. Eu lembro que quando eu era criança, lá dentro da minha casa tinha regra. Eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para dormir, eu tinha horário para comer. Então a gente vai voltar novamente à essência, certo? Levar uma vida regrada. Aí o cara agora, você tirou ele da sociedade, tirou ele do uso, tá dentro de uma clínica, meu pai do céu, aí você vai ter um problema. Vai ter pessoas que você vai encontrar problemas com ela dificultosos. Como que eu lido com essa situação? O amor. A gente precisa amar. Pô, mas falar, pastor, é fácil. Eu quero ver na prática. John, eu lidei com pessoas como diretor de casa de recuperação. Eu lidei com pessoas como terapeuta. Eu lidei com pessoas que a gente via defecar na roupa, tinha que dar banho, colocar debaixo do chuveiro, colocar a fralda. A gente vai ver tudo isso, certo? A gente não abre uma casa de recuperação, ou essa é a ideia de algumas pessoas por aí, em cima de fins lucrativos, não. Eu faço o que faço não é pelo dinheiro, eu faço o que faço por amor, porque eu via quando eu chegava em casa naquela situação, eu olhava pra minha esposa e falava, sabe o quê? Amor, o que você tá fazendo com um cara que nem eu? Uma mulher nova, bonita, um cara louco desse. Você quer o quê comigo? Ela falava, eu acredito no que você tem para oferecer para nossa família. Então é assim, John, se eu não acreditar que a pessoa que está chegando hoje na clínica, ela tem uma recuperação e que ela pode vencer, eu não tenho motivo de abrir uma clínica. Para que eu vou abrir? Por causa do dinheiro? Ô, irmão, a gente não ia aguentar superar isso tudo, não. Dinheiro nenhum faz você superar um camarada que você nunca viu na vida. Ô, John, me fala uma coisa. Como que o camarada vai suportar um cara que você nunca viu na vida, que você não conhece, forgado? Porque o cara que chega na clínica hoje, acabando de sair da droga, ô John, é o cara forgado, rapaz. Você tem que saber lidar com ele. É camarada que você vai olhar que o cara vai levantar até a mão pra te bater. E você vai ter que manter a sua postura. Você vai ter que manter a sua postura e mostrar pra ele que não é daquele jeito que funciona. Porque a vida dele tá organizando. O cérebro dele tá entrando na fase de um amadurecimento. Ele tá saindo do uso da droga, John. Eu vou ter que ter paciência com ele, certo? Eu vou ter que ter amor com ele. Eu vou ter que... E vai ter pessoas que vão chegar e vai dormir 3 dias e vai embora. E se ele voltar de novo, bater lá na porta? Eu vou abrir a porta pra ele, sim ou não? Sim. Claro que eu vou ter que abrir. É uma casa de apoio. Isso é uma casa de apoio, John. E a parte da desintoxicação. Isso, é São difícil, né? os 3 primeiros meses, né, John? O cara vai chegar, ele vai... ele era um cara compulsivo, certo? Cara compulsivo. Ele cheirava muito, ele fumava muito, ele bebia muito. Vamos lá. Todos os dias. Então ele vai chegar na casa de recuperação. Esses 3 primeiros meses, o primeiro mês, que é do dia que ele chega a completar um mês na casa, ele vai passar pelo período da sobriedade. Ele vai começar a assimilar muitas coisas, ele vai começar a cair em si, vai vir a saudade, vai vir a vontade de estar com a família, ele vai receber o primeiro telefonema. A maioria das casas que chegam hoje são 15 dias para fazer uma ligação e 1 mês para ter uma visita. Então, até esse período, você vai ver se o camarada vai estar bem psicologicamente para ele poder receber a família dele. Automaticamente, quando ele vê a família dele, vai nascer o desejo de ir embora. Ele vai querer mostrar, né? Como eu fiz. Meu Deus do céu, eu fiz aí depende da família. Aí é onde que
A família tem que ser tratada antes de chegar até o dependente. Por qual motivo? Dá licença Vai aqui, querer ir amor. embora. A família tem que estar preparada para receber o adicto nessa situação. Por quê? Porque ela viu o filho lá fora arrebentado, certo, amor? Ela viu o marido lá fora arrebentado. Aí ela vai chegar na clínica agora, John, o marido tava só pele e osso. O camarada tava com o pé todo rachado, com a mão toda cortada, com o rosto... Ela vai chegar lá, o marido vai estar com o cabelo cortadinho, o filho vai estar com o cabelo cortadinho, o pé já não vai estar mais rachado, vai estar cheirosinho, vai estar com o rostinho um pouquinho engordo, porque um mês comendo, compulsividade da droga passa pra comida. Uau, o cara vai comer, vai se alimentar, vai ficar... Aí a família tem que estar preparada psicologicamente. Certo? A maioria das pessoas que chegam na clínica de recuperação hoje para visitar o seu parente começa a conversar de assuntos lá fora. Não tem que estar conversando com assuntos de lá da rua. Para quem o cara que está internado hoje, John, ele não precisa saber o que está acontecendo lá fora. Ele não precisa saber. Perguntou, ó, tá tudo ótimo. Ó, você estando aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem, mesmo que esteja sem arroz em casa, sem feijão na panela, tá tudo bem. Por quê? Você precisa passar essa segurança para ele. O período da desintoxicação dar-se em cima dessa situação. John, o período da desintoxicação, ele é um período muito difícil na vida do adicto. Eu imagino. Rapaz, a desintoxicação, ela acontece de várias formas. Alucinação, certo? Sudorese e várias outras questões, tá? É a pessoa defecando, a pessoa mija na roupa, a pessoa acorda, sabe, daquele jeito. Já acorda estressado, faz pirraça. Querendo pegar um pra bater, outros já vira... John, você vai ter de tudo dentro da clínica de recuperação. Só que você tem que estar preparado para você saber lidar com aquela situação daquele camarada. Não é fácil. Tem que estar ali disposto, né? É igual o senhor falou, né? Não é dinheiro, é querer ajudar, é querer fazer dar certo. Porque eu acho nada tão gratificante uma pessoa que entrou ali, que tava numa situação péssima, daqui passa 2 anos, vê a pessoa, o cara tá com um exemplo, o cara tá com uma loja, tá com a família estável, o cara chega hoje em dia... No seu caso, para dar palestra, para ajudar na libertação disso. Porque isso é uma prisão. Isso pode se considerar uma prisão. Sim, com certeza. Porque a pessoa tá ali e quer e não quer sair. Eu vi um vídeo que o cara falou assim, ó. Eu não tinha problema com a droga. Eu não tinha. Porque a droga pra mim me fazia bem. Eu tinha problema com ela. Porque eu não sabia que eu tinha que parar. Então a droga, eu não tenho problema com a droga. Ele falou assim, eu tinha problema com ela. Eu perdi minha família, eu perdi meus amigos. Mas quando bateu na minha cabeça e falou assim, mano, olha onde eu tô. Eu acho que a pessoa tem que ter essa noção, sabe? Cara, esse é o fim do poço. Tem família que, tipo assim, vê a pessoa na rua, não fala, porque... já abriu mão. Sim. Né? Porque não tem mais esperança na pessoa. E nisso aí, a pessoa que tá ali também tem que querer, cara. Tem que querer, porque realmente, no seu caso, você quis. Hoje em dia, você faz pregação. O senhor é pastor, né? O senhor faz pregação. Sim. Qual igreja que você é? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Piraporinha. Inclusive, meu pastor Heber Valério, né? A família Valério está nos ouvindo aí neste podcast. Pastor Heber, minha igreja, um beijo para todos vocês. Amo vocês, tá? Nós estamos completando 39 anos de AD Piraporinha. Beijo pra vocês, amo vocês. Tenho total apoio do meu pastor pra fazer o que faço. Faço o que faço com carinho, como já disse. Se fizesse isso por dinheiro, eu ia ganhar muita grana. Vou falar a verdade pra você. Se eu fizesse o que eu faço por dinheiro, eu ia ganhar muita grana, John. Eu ia sair recolhendo um monte de gente aí, de um monte de casa que usa droga, cobrando. Sabe por quê? Porque ninguém quer ter trabalho com quem usa droga. É isso mesmo, essa é a verdade. Tá? Ninguém quer ter trabalho. Quem quer ter trabalho com um cara drogado? A família mesmo que já se cansou. É porque a família não ama? Não.
Vamos lá, tem casos e tem casos. Não é porque a família não ama mais, cansou. O desgastes, os desgastes mental, tá? John, a gente entra na casa de pessoas, de familiares, hoje, a pessoa tá se drogando mais do que o cara. Remédio. Por quê? Não dorme. Não come. Remédio pra dormir, remédio pra ficar calmo, remédio pra remédio. É bem isso. É bem complicado. Não é isso que a gente vê? Então vamos lá, gente. Tá na hora da gente se levantar. Tá na hora da gente unir as forças. Tá na hora da gente sair dessa zona de conforto, John. Porque, infelizmente, John, o uso contínuo da droga tá trazendo a destruição. Não vou entrar aqui em detalhes concernente a algumas questões, porque isso abrange todo um aparato aí, vai envolver muitas coisas. Então, assim, John, a gente vai entrar aqui pelas beiradas. A gente vai entrando pelas beiradas. A gente não é tão conhecido assim, eu e a minha esposa, né? A nossa casa está começando agora, precisamos de parceiros, nós precisamos de pessoas que acreditam nesse projeto. Falar para mim, eu tenho uma condição financeira hoje de abrir uma casa de recuperação? Não tenho. Então por que o senhor está abrindo? Porque eu amo fazer isso e eu vou lutar até o final da minha vida, porque eu vou deixar um legado para meus filhos. Eu não quero que meus filhos sigam o mesmo caminho que eu segui e trilhem o mesmo caminho que eu trilhei. Eu quero que eles segurem essa peteca na mão, eu quero que eles levem esse legado adiante, porque o dia que Deus me chamar para morar com ele, John, eu vou deixar um legado na mão dos meus filhos. Eu vou deixar um legado na mão dos... Que legado é esse, pastor? Eu vou deixar um legado de amor para os meus filhos, de complacência, de consideração, de respeito pelo próximo, de respeitar quem tá caído, de estender a mão para quem tá na sarjeta. Agora mesmo nós tá vindo dentro do ônibus. No metrô, né? No metrô. A gente viu uma moça chorando, a gente parou. Todo mundo ficou olhando para ela no metrô. Todo mundo. E por incrível que pareça, ela veio sentar do nosso lado. Sentou do nosso lado, nós olhou para ela, oramos por ela, né? Fizemos uma oração para ela e depois a gente começou a conversar com ela, ela se separou, estava num processo de separação. Vamos lá, hoje em dia a causa da maioria das separações de casamentos são por causa do uso de droga, do álcool. Infelizmente, John, é difícil a gente não entender que aconteceu uma separação. Antigamente, a maior causa da separação era a traição. Porque tinha muitos homens que eram mulherengo. Tudo bem. Hoje em dia, os homarados não querem nem saber mais da mulherada. É a droga. Ué, mudou. E a demanda de casas de recuperação são muito poucas, tá, John? Por quê? Tem casas com custo muito alto e pessoas com um custo de vida muito pequeno, não consegue pagar uma clínica, não consegue internar um filho. Tem uma vaga social? Não tem. Esses dias eu fui perguntar para um pastor se ele tinha 2 vagas social. Ele falou, pastor, não trabalho com vaga social. Eu quero abrir uma clínica, que fique bem claro que eu vou dar uma olhadinha para a câmera. Vou dizer, eu estou abrindo uma clínica, John, com 5 vagas social. 5. Pastor, quanto que vai ser a mensalidade da sua casa? A mensalidade da casa vai ser uma ajuda de custo. A gente não faz nada com fins lucrativos. Por quê? A gente tem despesas, John. Imagina, John, você sustentar 30 pessoas dentro de um espaço. Sem ter condições, né? Sem ter condições. Porque se eu tivesse hoje, John, eu tinha uma mega casa. Porque o meu projeto é ter um sítio para colocar 150 a 200 pessoas. E eu vou conseguir atingir isso. Porque eu creio que Deus vai me dar força para fazer isso. Então, assim, agora no momento, eu preciso de um espaço para 30 pessoas, 25 pessoas, certo? Ah, pastor, lá só para dependente químico? Não. Tem pessoas aí que são frustradas com familiares que não estão mais morando dentro de casa. Não é usuário de droga, mas está na rua. Tá dormindo na rua, tá morando na rua, você entendeu? Não tem onde comer, vive aí pedindo. Então a gente vai trazer essas pessoas também. A gente vai acolher essas pessoas. Qual é o custo? R$400, John. A gente tá colocando hoje um custo de R$400 pra pessoa deixar o filho, o marido ou quem seja lá pra ser bem cuidado.
para ser bem tratado, para ser acolhido, porque ele precisa de acolhimento, ele precisa de carinho, ele precisa de amor. E no momento a família não está preparada para dar ele o que ele merece, e nem ele dá à família o que a família merece. Então o melhor é que separe ele um pouquinho da família. Nossa, foi muito bom isso aí, muito legal. Porque é o seguinte, a pessoa, igual você falou, tá ali, mas ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais. Tanto a pessoa que usa, quanto a família. Então, nesse espaço de separação, cada um precisa ter um tempo para si. Para poder se recuperar emocionalmente, psicologicamente. Porque assim, quando vai fazer a visita pro usuário na clínica, você tem que estar instável, né, missionária? Com certeza. Você tem que estar instável. Porque você vai chegar lá instável, chorando, triste, e ele vai falar: porra, mano, eu fiz tudo isso, porra, era pra mim estar em casa, porra, minha mãe tá passando necessidade. Você acabou com a recuperação do cara. Já era. Que já mexe na... Já era. E aí entra a droga, por quê? Tá o problema. A pessoa não quer encarar o problema. Ela quer fugir do problema. Ela vai achar uma desculpa pra ela sair. Eu vou usar porque meu carro... Um exemplo. Porque minha vida tá uma merda e tal. Isso tira a pessoa da realidade. É isso que vicia. Né? Ela não consegue, tipo, querer encarar de frente porque ela já achou um refúgio na droga. John, eu quero falar uma situação que eu já entendi pra minha vida. Evandro, eu entendi. Eu entendi que eu estou bem cuidando de alguém. Eu entendi isso pra mim. Pronto. Existem pessoas que precisam entender que o processo dela é mais dolorido do que o de outras pessoas, cara. Não adianta. Tem pessoas, John, que vai ter que ficar N tempos dentro da clínica. Por quê, pastor? Porque o processo dela é mais dolorido. Eu conheci um cara que se internou 25 vezes. Caramba. Uau! E hoje ele tá bem? Não, tá internado de novo. Já deve ter completado umas 35. Tem clínica que pode colocar pessoas contra a vontade? Tem. Que é a compulsória. Eu não discordo desse trabalho. Por que eu não discordo, né? Quero abrir um parênteses aqui. Por quê? John, hoje é melhor você salvar a vida do seu parente do que você ver ele morrendo na droga. Então, em alguns casos, será melhor que seja dessa forma. Eu acredito que, assim, se eu não tivesse tomado atento rápido, eu acredito que minha família também tomaria a mesma decisão. Sim. Né? Porque a minha esposa já tinha até conversado. Não, eu e sua família já tínhamos até conversado referente a essa situação para poder colocar você numa clínica compulsória. Porque, pô, John, todo dia. E também, tipo assim, a pessoa que tá ali, ela pode trabalhar na clínica pra ocupar a mente. Não sei se, como já ficou internado, se teve caso da pessoa se limpar e não querer voltar pra casa e querer morar ali, querer ajudar, querer ficar, porque ali ela encontrou o lugar dela. Eu dou todo apoio. Assim que a gente montar nossa casa e a pessoa, John, quiser... Pastor, de quanto tempo é o tratamento? O tratamento é de 6 a 9 meses. Terminou o tratamento de 6 a 9 meses? Pastor, eu não quero ir embora. A gente dá um certificado de conclusão do tratamento, ela vai embora. Vamos embora? Vamos. Pastor, eu não quero. Eu quero ficar aqui. Então tá bom. Vai ficar. Ele vai ser agregado na casa agora como um apoiador voluntário. Ele vai ser voluntário lá na casa, certo? Ele vai ter regras lá, tudo bem. Vai ter normas lá, tudo bem. Mas ele já não é mais considerado como interno. Ele vai ficar lá, ele vai passar uns tempos lá, até ele organizar a vida dele, arrumar um serviço, arrumar uma família, que em muitos casos, tem casos de muitas pessoas, né? John, hoje em dia você recebe na clínica de recuperação pessoas que vêm fugido,
pessoas que saem da quebrada fugido pra não morrer. A gente vê tudo isso, cara. A gente sabe que a droga, ela causa um estrago tão grande no meio da nossa sociedade. Infelizmente, John, a gente vai lidar com pessoas desse naipe o resto da nossa vida, certo? Isso não vai acabar. Não vai acabar. Mas a gente pode solucionar um pouquinho desse problema. A clínica de recuperação recupera? Muita gente pergunta, se a clínica de recuperação recuperasse, meu filho não tinha passado 10 vezes na clínica. A clínica de recuperação é um pontapé inicial para uma nova vida de progresso. Mas você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa conhecer. Não vai dar certo para mim. Como que você vai falar que não dá certo se você não experimentou ir lá, conhecer, ver o trabalho? Pô, já passei em várias clínicas de recuperação que os caras lá é muito chucro, os caras lá é muito chato. Pô, John, nem todo lugar é igual àquele lugar. Você precisa experimentar uma experiência nova, uma experiência diferente, entende? Qual que é o papel da missionária na clínica? A missionária, ela é o meu braço direito. Por que eu digo que ela é o meu braço direito? John, hoje em dia eu quero fazer o seguinte, e vou chegar nessa questão. A minha esposa, ela é um papel de uma mulher acolhedora. A minha esposa, o papel dela hoje é acolher as famílias, mulheres. Por quê? Ela não pode conversar com homem? Pode. Com certeza, tem total liberdade, tá? Em cima da nossa confiança. Porque se eu não confio no que a minha esposa está fazendo, então eu vou confiar em quem? Ela é a mulher que está do meu lado, ela que sabe, ela que viu, ela que entendeu todo o meu processo. Então ela tem que estar focada comigo no mesmo projeto. A gente está lutando no mesmo reino, que é o reino de Deus. Então, assim, ela precisa estar focada. A minha esposa, ela vai trabalhar nesse quesito. Familiares, femininos. Porque tem muita gente que não vai querer se abrir com o pastor. Pô, eu queria me abrir com a pastora porque tem muitos assuntos. Então a pastora vai ficar responsável por esses assuntos, certo? Relacionados a algumas visitas femininas, né? Algumas pessoas. Você quer falar alguma coisa, missionário? Comportamentos, assim, de pessoas, de mulheres, esposas, filhas que vai na visita. Tem pessoas que nunca passou por isso. Aí é normal uma moça jovem usar uma leg com uma camisa até a cintura, mas na clínica eu vou orientar ela. Assim, você não pode. O pastor não pode falar isso para uma mulher, né? Eu vou falar sobre relacionamento, como esposa, o que eu passei, como eu venci, como eu consegui. Então, eu creio que isso vai estar juntando, né? Ele ajudando os internos e eu ajudando a família, porque foi como ele disse, ajudar o interno é ótimo, mas e a família? Você disse algo assim, a família não pode chegar lá chorando, não chora, sabe por quê? Porque a maior alegria da família é ver a pessoa internada. A pessoa até entrar no carro para ir para a clínica, a família ela quer chorar. Quantas vezes ela quer falar assim, não, fica, vai, você vai conseguir. Mas quando ela consegue ter aquela força de colocar um familiar dentro de um carro e deixar ele ir, é um peso que cai. É um peso, um peso, um peso. Ali ela volta a sorrir. Mas ela não ama? Ama. Ela tá sorrindo porque tá vendo a pessoa que ela ama se cuidar. Verdade. Ela consegue dormir até um pouco mais tarde porque ela tá tranquila, sabendo que ali ele vai comer, ele vai beber, ele vai tomar um banho, ele vai se cuidar. Ela consegue limpar a casa com gosto, fazer uma comida com mais gosto. Por qual motivo? Porque a pessoa que ela ama tá se cuidando. Aí ela vai colocar na sua consciência, eu vou me cuidar. Porque quando eu chegar lá, eu preciso mostrar para ele isso. Entendeu? Então, assim, tem que ter alguém para cuidar das famílias. E o principal da mãe, da esposa, a esposa é a mais atingida, que é a que a gente mais vê. Tem mães, muitas, só que tem muitas mães também que falam assim, não, vai ficar lá. E tá certo, porque nós, esposa, a gente deixa entrar um pouco, né, a parte de relacionamento, a parte de ver ele como pai. E a mãe fala, eu como mãe, eu não visitaria, mas como esposa, sim. Por quê? Porque o amor, eu conheço o lado dele como um homem, como um pai e tudo. Agora, como mãe, eu não visitaria antes do tempo. Tem mãe
que pede, deixa eu ir lá, não pode, liga, né, amor? Já recebeu várias Já. mensagens. Mas se for, ele vou poder ver antes do tempo? Não. Tem outras que já falam, eu não quero ter contato enquanto não der o tempo certo. Por quê? Porque uma mãe sabe que corrigindo, ela vai alcançar algo. Se a sua mãe falar pra você, não mexe aí, e você mexer, vai ter consequências. Agora, se você obedecer ela vai ter um resultado bom. Você não vai se machucar. Pode falar, professor. É aquele ditado, né, ô John, muito popular nosso. O time que tá ganhando não se mexe, né? Tem muita gente que hoje está dentro da clínica que está tendo um processo muito gostoso, mas a partir do momento que a família começa a mexer, não tô com saudade. Por quê? Tem familiar que é manipulador também. A gente precisa curar a família nessa questão da manipulação também. Então é assim, às vezes o cara tá num processo tão gostoso. Ô John, eu tive um problema com uma esposa de um irmão dentro da clínica que foi um negócio muito chato. O cara tava bem, ele já era até cozinheiro lá onde eu era diretor. Ele tava muito bem, tava tranquilo, a recuperação dele tava fluindo, né? Mas depois ela veio, pastor, sabe o que acontece? Eu tô vendo que meu marido tá bem, ele tá tranquilo, e surgiu uma vaga em uma outra clínica ali, e eu vou ter que levar ele pra lá. E eu falei assim, irmã, pelo amor de Deus, deixa o seu marido quietinho aqui. Mas pegou o camarada, levou pra outra clínica, eu não sei nem se tá de pé hoje. Que ele falou, minha esposa tá pensando que vai vir aqui me pegar pra me levar pra outra clínica, eu vou pra casa. Não Já tava mudou nem o pensamento, pensando em ir né? pra casa. Já mudou o pensamento. Gente, estamos chegando a mais um fim aqui do nosso bate-papo. Espero que o senhor tenha gostado, a missionária tenha gostado. Muito obrigado. Que na verdade eles fizeram uma viagem pra vir aqui, né? Hoje foi uma verdadeira prova de fogo, né? Porque Atravessamos a Macedônia. ônibus, trem, avião, jatinho. O negócio foi complicado. Vocês gostaram, gente? Vocês Sim, gostaram? Ô John, eu agradeço por esse espaço. É muito importante que as pessoas saibam desse outro pedaço obscuro que está esquecido, né? Que as pessoas... Eu queria fazer uns agradecimentos, será que eu posso, John? Pode não. Deve. Quero agradecer primeiramente a ele, nosso Deus, que sem ele nós não chegaríamos aqui, em lugar nenhum, né? Só um minutinho, pastor. Eu sei que a gente fez uma enquete aqui no Insta. A gente tem uma perguntinha aqui da Bruninha.isa Lucas Gael, tá bom? Como surgiu o projeto? O projeto surgiu, muito importante falar isso. O projeto surgiu, John, eu vou ser bem específico. Eu estava num culto na minha igreja e meu pastor presidente, que é o pastor Heber Valério, ele me lançou uma palavra profética. Ele disse assim, a partir de hoje, Deus está te levantando e não será mais visto como antes. Serás recuperado para recuperar. Eu peguei aquela palavra, guardei no meu bolso, levei para minha casa. Falei, nega, surgiu o projeto. Como, amor? Falei, recuperados para recuperar. Claro, a gente já vinha lutando há alguns anos, né, fazendo projetos. Só que o nome surgiu aí. No dia 31 de julho agora. Dia 31. E foi bem incisivo, porque a pessoa que passou por isso, ela se recuperou, aí agora ela quer recuperar outras pessoas. Muito importante isso, né, Muito pastor? Lemos o nosso mini superchat aqui, né, Lucas? Estamos colocando superchat agora aqui, aos poucos no Insta. Que legal. Pedro Talentes, na verdade ele não mandou nenhuma pergunta, só falou assim, forte abraço, um abraço pra todos. Não sei se o senhor conhece, só mandou um abraço. Pedro, é o Pedro Cabeleireiro, lá Acho da que é Pedro Tales, é isso mesmo? Acho que é ele mesmo. Mandou um forte abraço aí pra gente. Um abraço pra você também, meu amigo, Deus abençoe, Pedrão. Olha pra aquela câmera ali, faz os agradecimentos, um beijo para suas filhas, seus filhos, amigos e os principais, que são
Os mantenedores, né? Que vai chegar com É isso aí. o money pra fazer o projeto crescer, Eu né? creio nisso. Entendeu? Fala aí, pastor. Quero agradecer primeiramente a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Agradecer a Deus pela tua vida, meu amigo. Obrigado. Você foi não. Foi o maior patrocinador desse projeto. Verdade. Não é nada. Agradecer a Deus, eu seria hipócrita se não agradecesse a Deus pela vida do Lucas também, né? O Lucas que tá aí tendo paciência com a gente, escutando isso tudo. O Lucas já vai sair daqui um terapeuta, né? Escutando esse papo todo nosso aí. Pois bem, amados, eu quero agradecer a Deus pela vida dessa mulher excelente, minha esposa, né? Maravilhosa, que tá aí. Irmãos, alguém que tiver ouvindo aí depois, quiser o contato dela, irmão, você que estiver passando por isso, conversa. Mulher é top. Que Deus abençoe, meu amor. Muito obrigado por você estar comigo. Quero agradecer pela vida das minhas filhas Evelyn, Ana Júlia, o Miguelzinho que tem 8 meses, que ele olha, ele vai rir disso tudo aqui. Quero agradecer a Deus, né, pela vida dos meus filhos, o Johan, né, o Wendel. Agradecer a Deus pela vida de todos aí que oraram para esse projeto acontecer. Muito obrigado, meu amigo Almir Sonde, né? O Almir, né, que tá nos ajudando, que é um dos patrocinadores desse trabalho. Meu tio Roberto, Betinho, muito obrigado. Eu esqueci de mais alguém? Tem também, queremos agradecer a VN Fashion Modas, A que é uma VN, loja de ó. roupas. Um dos meus fornecedores está também nos ajudando nessa obra. Já- Muito obrigada. Já aproveita, missionária. Divulga sua loja. Ó o Insta. Beta Grifes 2898. Temos roupa evangélicas, infantil, congresso, todos os tipos de roupa, tênis, sapato, salto, temos de tudo. E VN Fashion, né? O senhor Joel falou que o que precisarmos, ele tá ali para nos ajudar. Deus abençoe grandemente. Instagram da clínica. Recuperados para recuperar. Eu queria fazer aqui um agradecimento também para 2 pessoas, né? À vontade. Que nós não podemos esquecer também, que é a minha avó, que dá Sim. muita força pra gente. Desde o começo, quando eu pensei em desistir, ela sempre me contava tudo que ela passou. Tem que falar o nome dela. Tem que falar. Missionária Bernadette. Missionária Bernadette. Te amo, minha avó. Meu Deus. E também a dona Simone, porque quando eu não, que é a mãe dele, né, minha sogra, quando eu Minha não guerreira. conhecia toda essa situação, que eu cheguei na família, eu olhava ela como a mãe que não liga pro filho. Mas, dona Simone, a senhora foi guerreira, porque todas as vezes que o Evandro se levantava, ela estava ali, contra todos, mas dando perfume, dando roupa, tênis. Mimado. Menino velho mimado. Fortalecendo os kits, né, Lucas? Fortalecendo os kits. E Não, vocês gostaram mesmo? Vocês Ô, gostaram? John, olha, vou dizer uma coisa pra você. Aprove a Deus fazer com que isso cresça mais e mais sobre a sua vida. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui mesmo. E você não sabe como que a gente vai alavancar depois desse Em nome de projeto aqui. Jesus. Amém. Vai amém. alavancar mesmo, digo isso Amém. de coração. Quero agradecer também ao pastor Dinei, ao pastor Arlete, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Quero agradecer aí também ao pessoal lá, a Lolo Bolos lá, que Isso, Lolo Bolos. a Lolo Bolos, né, que é uma padaria que tem lá na rua da nossa casa, também que nos ajudou muito, que tá nos ajudando. Deus abençoe. Muito obrigado. John, eu não vou ficar aqui porque eu sou pregador, então se eu seguro esse microfone eu não quero soltar. Aí já era, né, missionária? Eu só quero fechar com chave de ouro Evelyn e Ana Júlia. 2 crianças que choraram comigo, andaram comigo, foram para clínicas, foram para vários lugares. E sempre quando eu chorei, quando muitos não viram, John, essas 2 crianças olhavam para mim e falavam: mãe, o pai vai mudar. E choraram muito, muito, muito comigo. E são digitais, hein? Gosta de mexer com a internet, gosta de mexer com edição de vídeo. Eu quero que você chame minhas filhas aqui pra fazer um bate-papo com elas aqui, que elas falam isso aqui tudo pra vocês. Fazer um podcast kids. Fazer um Isso, podcast pros kids. filhos. Encher de refrigerante, bala, doce. Isso. Voltar aqui pra criançada falar. Falar de seu pai. Falar de seu pai. Ô, John, Acho queria legal só isso. fazer um negócio. Gente,
urgente, a gente precisa abrir essa casa o quanto antes. E eu quero ajudar, pastor. Como que eu faço para ajudar? Isso, eu ia falar agora. Para você que quer entrar em contato com o pastor para ajudar na clínica, seja Sim. dá licença da palavra, seja com fica à ajuda vontade. financeiramente, seja com ajuda de roupas, cesta básica, básicas. até se o pastor permitir, se for até voluntário, Oxe, vem. entra em contato na clínica. Recuperados para recuperar. Tu dá uma palavra, pastor? Gente, eu acredito tanto nesse projeto que eu quero receber mais de 20, 30 ligações dizendo, pastor, eu quero investir nesse projeto. O telefone é 11 913 30 7867. 11 913 30 7867. Ou pode conversar com a minha secretária geral e esposa, nossa irmã Roberta, e minha maior patrocinadora também desse projeto, que é a Beta Grifes, né? Gente, você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curte. Atenção, vocês que vêm pelo pastor, coloca lá, ó. Vim pelo pastor, vim pela missionária, compartilha para todo mundo da igreja. Você que tem uma pessoa que passa por problemas com drogas, entre em contato com o pastor, entre em contato com a missionária. E importante, acredite na pessoa, dê a força, amor, carinho, e eu sei que é difícil, é o voto de confiança. Você também que tem problema com drogas, você tem que querer. Então queira, porque quem pode mudar a sua vida, quem pode mudar a sua história, é só você. Glória a Deus. Certo? É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse espaço tão maravilhoso cedido por Deus através da sua vida. John, Amém. sucesso. Obrigado, sucesso, pastor. meu amigo. Sucesso. Obrigado, missionária. Nós agradecemos. Beijo pra todos. Estamos aqui para atender todos.